uma outra tradução livre, nós somos radicalmente livres. Livres do quê? O que é ser livre? Livre é fazer o que quiser? Na verdade, não. Livre é ter o poder de dizer não. Livre é poder decidir até onde eu vou. Livre é poder decidir até onde os outros vão vir na minha vida. É definir os limites. É definir o que eu quero viver. É definir o quanto as coisas vão interferir na minha vida. É definir aonde eu vou chegar. Quais vão ser as experiências da minha vida. O livre é o que pode definir essas coisas. O livre pode olhar para o pecado e dizer assim, não quero ir. O livre pode olhar para a influência do mundo, a influência dessa geração, e pode dizer, não quero ser participante disso. Então, você já percebeu que o mundo, ele se move de várias notícias, né? Essa semana aí, qual foram as notícias mais faladas aqui no Brasil? Metanol na bebida? Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? E a outra, Vini Júnior e Virgínia. Foi ou não foi? Aí eu te pergunto, você pode decidir fazer parte desse mundo vazio, de aparência, ou fazer parte de um mover eterno. Você tem o poder dessa decisão. Há muitos anos atrás, eu aprendi quem é a maior autoridade sobre a minha vida. Você sabe quem é a maior autoridade sobre a sua vida? Muitos podem falar, é o Senhor Jesus, é meu pastor. Errado. A maior autoridade sobre a sua vida é você mesmo. Você tem a chave de definir o que você vai viver. Eu não posso escolher isso por você. Você sabe, o Vicente nasceu, segunda-feira ele faz 2 meses, e eu tenho muitos sonhos para ele, muitos sonhos para o Davi, sonhos profissionais, vai casar com uma mulher de Deus, vai servir ao Senhor, inúmeros sonhos. Só que se esses sonhos ficarem apenas na minha vontade, eles não vão ser realizados. Os meus filhos precisam querer ouvir os sonhos que eu sonhei para eles e decidir viver. A mesma coisa é Deus ao seu respeito. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ou seja, quando Deus te fez, Miguel, Ele fez e criou você com uma ideia. Eu quero que o Miguel tenha sucesso. Eu quero que o Miguel tenha realizações. Eu quero que quando o mundo olhe para o Miguel, veja a mim. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Só que se você não decidir viver essas coisas, vai ser apenas uma ideia de Deus ao seu respeito. Não vai ser algo concretizado. Então você precisa decidir. Experimentar, viver a vontade, o plano de Deus. Decidir. Eu quero viver tudo o que Deus planejou para mim. Eu não quero passar nessa vida e deixar nada que Deus tenha planejado em segundo plano. Quando eu for me casar, você que é solteiro, você precisa pensar, com quem Deus gostaria que eu me casasse? E você percebe que é exatamente ao contrário essas decisões. Com quem que você quer casar? Com quem você é apaixonado. Você vidrou na pessoa. Você tem 17 anos e você acha que você já achou a mulher da sua vida. E aí pode vir o próprio Deus encarnado te falar, não faça isso. Você vai falar assim, você está querendo estragar o que eu planejei. Não consegue ouvir a Deus. Não consegue perguntar para Deus qual tem que ser a decisão da minha vida. E se eu deixar Deus em segundo plano, como é que eu posso experimentar a vontade dEle? Como é que eu posso viver o que Deus planejou se eu não consultei a Deus? Como é que eu posso dizer que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus se eu nunca pergunto para Deus qual é a vontade dEle para mim?
se eu prefiro tomar decisões que estão muito mais atreladas ao desejo do meu coração do que ao desejo do coração de Deus, como é que eu posso dizer que eu estou fazendo a vontade dele? Se eu vivo muito mais no impulso, deu vontade de fazer, eu faço. Eu expliquei para vocês semana passada. Tudo que está atrelado à sua vontade é da alma. E qual que é o problema da alma? A alma está em processo de transformação. A sua alma precisa ser transformada à imagem de Jesus. Se ela está num processo, isso quer dizer que por inúmeras vezes, situações, pode ser que a sua alma decida pela vontade natural e não pela vontade de Deus. Aí eu te digo, você vai ser direcionado pela vontade de Deus ou por aquilo que simplesmente dá vontade de fazer? Hoje deu vontade de ser pastor, quero ser pastor. Hoje deu vontade de ser Wesley Alemão, fazer rifa no Instagram. Hoje deu vontade de virar youtuber. Qual que é o problema de viver sendo guiado pela minha própria vontade? É que a sua vontade, hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Se Deus tivesse realizado todas as vontades que você levou até Ele, como é que ia estar a sua vida? Tem certeza, você solteiro aí já pediu, Deus queria casar com aquela moça. Aí hoje, um ano depois, você olha e fala assim, meu Deus, ainda bem que o Senhor disse não. Agora, imagine se Deus tivesse dito sim para tudo aquilo que você pediu. Imagina se Deus, irmãos, olha só, isso aqui para mim é um negócio que é muito claro, e precisa estar claro para você. Deus não está aqui para nós. Deus não é o objeto que eu preciso. Nós estamos aqui para Deus. Ou seja, se uma vontade precisa prevalecer, precisa ser a vontade de Deus. E você precisa, na sua juventude, tomar uma decisão. Porque tudo o que você plantar na sua juventude, na sua adolescência, vai ser o resultado da sua vida adulta. Aquilo que você decidir semear no Senhor hoje, é o que você vai colher nos próximos 20 anos da sua vida. Se você não estuda, como é que você vai colher prosperidade? Não tem como. Só que o engraçado é que quando você questiona alguém sobre o futuro, o que elas querem? Prosperidade. Ou vai falar que alguém sonha com a miséria. Não, pastor, não vejo a hora de ter um barraquinho, 2 como na favela, na beira do rio. Que quando alaga, nós temos que subir na geladeira. Senão, pastor, eu sonho com isso. Irmãos, alguém em sã consciência tem esse sonho? Não. Qual que é o sonho do bonito? Pastor, eu quero ter uma casa, uma Alphaville, uma Porsche, uma McLaren. Não, pastor, eu tenho tantos sonhos ousados. Eu quero ser tão rico que eu não preciso trabalhar. Isso é que é o sonho de todo mundo. É ou não é? Só que eu preciso te dizer uma coisa. Se você não plantar, você não vai colher. Qual é a graça de Deus? É te dar a liberdade de plantar. É te dar a liberdade de semear. Se você quer colher prosperidade, uma das sementes que precisam ser plantadas é o estudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, aqui é uma coisa que você precisa analisar na sua vida. Os próximos 20 anos vão ser determinados pelos próximos 5. Então, o que você viver nos 5 vão determinar os próximos 20. O que você tem plantado? Qual é a vontade que você tem realizado? Qual é a vontade que você tem vivido? Sabe, e muitas pessoas podem pensar que isso é uma troca muito injusta. Porque qual que é a métrica da vida? Isso aqui os mais velhos vão me entender. Que quanto mais você vive, mais sábio você fica. Sim ou não? Você vai vivendo, vai quebrando a cara e vai adquirindo sabedoria. E o final que a gente chega dessa conclusão é de que a gente aprende a viver mesmo, perde morrer. Você tem 80 anos e fala, não, agora eu aprendi, só que acabou. Aí fala assim, mas parece ser meio sem lógica. Se os anos mais determinantes da minha vida, eu sou imaturo,
eu não tenho sabedoria. Por que Deus deixou que o plantio fosse exatamente nessa época? Porque uma vida com o Senhor é uma vida que decide renunciar a si próprio. Qual foi o questionamento de Jesus para os discípulos? Se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam-me. Negar a si mesmo é um atributo de quem quer experimentar a vontade de Deus. Não tem como experimentar a vontade de Deus se eu não negar a minha vontade. Elas não cabem no mesmo lugar. Não cabe no mesmo lugar o que eu quero e o que Deus quer. Por isso que o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Você está relacionando. É vontade de quem? É vontade de quem relacionar aos 17 anos e ter uma vida sexual. Não é a vontade de Deus. Ter um relacionamento antes do casamento que tem sexo. Não é a vontade de Deus. Por que, pastor, você pode afirmar essas coisas com tanta clareza? Porque quando ele decidiu escrever um manual para te instruir, ele disse o que era a vontade dele e o que não era. Por isso que hoje, na sua juventude, na sua adolescência, você precisa tomar uma decisão. Eu quero viver a vontade de Deus. E quando eu digo isso, não estou dizendo que é fácil. Vão ter lutas. Vão ter desafios. Vão ter dias que você vai querer desistir. Mas é exatamente nesse processo que você é transformado à imagem do Filho de Deus. É exatamente enquanto você caminha. E novo ainda, fala não para o pecado. Fala não para comportamentos. Fala não para amizades. É assim que você então vai sendo transformado. E a igreja é essa grande usina, essa grande estufa de transformação. Porque, irmãos, não existe lugar na face da terra que force o relacionamento como a igreja. Não, e principalmente a nossa. Principalmente a nossa forma de ver a igreja. Nós somos uma igreja relacional. Você pode não gostar de mim, mas você vai precisar relacionar comigo. Não tem como. Você pode não gostar do seu líder, mas você está lá na célula. Deus quis que você estivesse lá com uma pessoa que você não gosta, com o objetivo de você ser transformado. Quem aqui quer parecer com Jesus? Quem quer parecer com Jesus aqui? Todo mundo quer parecer com Jesus. Mas uma lição que ele nos ensinou: perdão. Mas o perdão é uma resposta ao quê? Por que você tem que perdoar? Não, por que você tem que perdoar? Porque alguém errou. Só pode perdoar quem recebeu um erro de alguém. Você quer ser igual a Jesus, mas você não quer que ninguém erre. E quando alguém erra, você já quer excluir da vida. Se você quer ser transformado, você precisa se entregar aos relacionamentos de Deus, para que então você seja transformado dentro dessa grande usina que é a igreja. Você precisa estar aberto a experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os relacionamentos te transformem à imagem do Filho do próprio Deus. Já ministrei isso diversas vezes para você. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela nunca está atrasada, ela nunca é repetida. Então que você esteja com o seu coração aberto para receber do Senhor. Romanos 12, no versículo 2, você tem que ter isso aqui gravado no seu coração. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Cadê? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este. Então vamos lá, só para você entender. O que é não vos conformar? Não entrem na forma. Não vivam da maneira. Não abaixem a guarda, porque o mundo está insistindo com isso. Você está aí, sedento,
Amém? Apaixonado, quem está apaixonado pelo Senhor aqui? Entregue, você vem aqui no louvor, chora, o louvor foi bom hoje, não foi, irmãos? Você vem só dizer, nossa, como eu amo o Senhor, eu quero viver uma santidade, eu quero viver exclusivamente para Deus. Quem quer viver assim? Pô, só que eu sempre falo, segunda-feira você vai voltar para a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, e aí acontecem as tentações. Você fica com vontade de ficar com alguém, ou não? Você é uma planta. Não, pastor, eu não tenho vontade. Só assexuado. Você tem vontade. E aí começa toda uma pressão do mundo para que você se entregue. Com qual palavreado? Ah, você é homossexual? Por que você não fica com ninguém? Ah, ela está tão na sua, cara. Se entrega. Experimente ser jovem. Olha que gata. Olha que gato. Vai lá, fica com ele. E aí essa pressão fica na sua cabeça. Você quer viver a vontade de Deus, amém? Você quer viver a santidade, amém? Mas existe uma pressão para que você se conforme, para que você viva como o mundo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não se entregue a essa pressão. Você vai ouvir música. O que a música fala hoje? Traição, bebida, sexo. É ou não é? É ou não é, irmãos? Vai falar que você não sabe. Você sabe o que está tocando lá. Aí você vai assistir um filme. Está lá, pressão. Você vai assistir uma série. Está lá, pressão. O mundo, o sistema maligno quer cercar sua mente para que você saia da vontade de Deus e se conforme a um sistema maligno. Eu vou te dizer uma coisa. O diabo não vem nos roubar vestido de diabo. Está ouvindo o que eu estou falando? O diabo não vai aparecer no seu quarto e falar, vim te arrastar para o inferno. Ele vem de outra maneira. Ele vem em um amigo querendo te arrastar para um rolê. Ele vem em alguém querendo que você quebre os princípios. Porque o diabo, para te levar para o inferno, ele não precisa que você creia nele. Ele precisa apenas que você não esteja com os olhos fixados no Senhor. O que o Senhor Jesus nos disse? Aquele que nega a mim, certamente será negado naquele dia. Ah, pastor, você está falando sobre perca de salvação? Não, irmãos. Estou dizendo que aquele que experimentou do sangue não vai se entregar às investidas do diabo. Aquele que sabe o preço que foi pago pela sua vida, não vai experimentar das coisas deste mundo. Vai ser alguém que firmemente pode dizer, não vou, não quero. Os irmãos estão me entendendo aqui nessa noite? Então existe uma vontade de Deus. E o texto continua, que você não deve se conformar com esse século. O que é esse século aqui? Século é o sistema do mundo. Irmãos, existe um sistema. Tudo que acontece no mundo é planejado. Os bandidos aí não fazem o crime organizado? O diabo, o inferno, é um mal organizado. Eles estão organizados para derrubar você. Eles estão te assistindo, esperando uma brecha, esperando uma vida desconcertada para te derrubar. Por isso que você tem que viver na outra métrica. Qual que é a métrica? É de viver a vontade de Deus. É de não dar espaço para que o mundo forme você de acordo com o sistema. Então, o desejo de Deus para o homem não é apenas que ele viva nessa terra à espera da morte, mas que a eternidade possa invadir a vida do homem, e esse então viva de forma abundante nessa terra, desfrutando do propósito de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Você não está aqui para simplesmente nascer, estudar, conhecer alguém, se casar, ter filhos, se aposentar, comprar uma chácara no interior e morrer. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que enquanto você viva os seus dias nessa terra, você viva com um propósito. O plano de Deus para o homem não é de uma vida ociosa.
O plano de Deus para a vida do homem é uma vida com propósito. Que as pessoas olhem para você, para a sua vida e percebam que você está indo para o lugar. Que a sua vida é uma vida intencional. Você não está aqui por acaso. Vou falar de novo para ver se você dá um glória a Deus agora. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto de uma tabelinha mal feita na hora do sexo e veio você. Você está aqui porque antes da fundação do mundo, Deus tinha planejado você. Você ouviu o que eu disse? Antes que qualquer pedra fosse lançada no fundamento da terra, Deus já tinha sonhado com você. E a maneira que a sua vida está hoje, talvez você olhe e fale, não, mas minha vida está uma bagunça, eu duvido que Deus tenha planejado isso. Irmãos, Deus está fora da história, fora do plano. Ele consegue enxergar os próximos capítulos da sua vida. Por isso que você precisa decidir viver o plano de Deus. E não viver uma vida de qualquer maneira. Achando que a vida é dormir hoje, acordar amanhã e vamos ver o que acontece. Não sei se eu trabalho, se eu peço as contas, o que eu faço na minha vida. Esse não é o plano de Deus. Você precisa descobrir quais são os planos de Deus ao seu respeito. Amém ou não? E eu venho falando isso para vocês já há 3 sábados. Você precisa ter uma postura de alguém que quer viver a vontade de Deus. Sabe, irmãos, o culto, ele tem 1h30. Às vezes 2 horas. E você cansa. Deita no ombro, o pai morreu. Irmãos, 2 horas. Você não consegue ficar 2 horas sem pegar no celular, sem ver o Instagram, sem ir no banheiro. Pelo amor de Deus. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não estou aqui no sábado à noite apenas para que as pessoas não encham o meu saco porque eu faltei no culto. Eu estou aqui e eu quero receber tudo o que Deus tem para mim. Eu quero ir embora com uma certeza. Eu ouvi tudo que Deus tinha para dizer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E Tomé não foi nesse dia. Ele não foi. Eu não sei por que ele não foi. Ele faltou. Ele estava ocupado com outras coisas. Irmãos, olha só. Ele perdeu a ressurreição. Perdeu. E aí os discípulos falaram para ele, Tomé, Jesus apareceu, cara. Não acredito. Apareceu, estava lá no nosso meio lá. Por que você não foi? Não, aniversário da minha tia. Churrascaria, pago, não tinha como. Ele falou, ele veio e você não estava. E aí Tomé ficou conhecido como aquele que duvidou. Teve que tocar para poder crer. Teve que esperar uma outra oportunidade. Mas você está aqui. Como é que você está aqui? O mover de Deus está acontecendo, Deus está falando, e você está ouvindo, sei lá, outra coisa, a voz da sua cabeça, o macaquinho batendo. Tch, tch, tch. Aí depois vão falar para você, hey, mano, você viu que o pastor falou no culto? Falou, não, rapaz, eu estava lá, mas a minha cabeça estava em outro lugar, na Copa do Mundo ano que vem. Será que o Neymar vai? Irmãos, a vida é muito curta. E o culto, mais curto ainda. E a palavra, porque diante de 2 horas, um pedacinho da palavra. Um pedacinho Deus está usando aqui a minha vida para falar com você. Você não pode ignorar isso. Porque ignorar a voz de Deus pode produzir consequências gigantescas na sua vida. Por isso que você precisa estar com os seus ouvidos, ouvindo o que o Senhor está dizendo. Irmãos, eu já disse isso outras vezes para você, repito. Vocês não vão poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia. Vocês não vão poder chegar diante de Deus e falar, mas ninguém falou que tinha que viver para Ele. O dia que você vem para cá e ouve, você se torna alguém indesculpável. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar, eu não sabia. Igual você faz na escola. Era dia de trazer o trabalho e falar, eu não sabia que era hoje. Já passaram por isso? Dói, não dói? Todo mundo trouxe. Semana do cabelo maluco, você foi sem o cabelo, que vergonha.
sabe, que a sua vida esteja disposta a não passar essa vergonha diante de Deus. Que você, quando chegar diante do Senhor, leve tudo o que Deus planejou para você. Quem está disposto a viver a vontade de Deus aqui? É uma decisão. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 5, no versículo 17. O mesmo apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Cadê? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem que recebeu a graça e a justiça de Deus? Então, se você recebeu a graça e a justiça, eu quero te dizer, você precisa viver então o que é reinar em vida. A sua vida precisa experimentar o que é alguém que decidiu viver a vontade de Deus. Eu gosto de imaginar que talvez a sua professora, o seu chefe, estejam exatamente nesse momento aqui orando pela sala de aula, pela empresa, e pedindo, Deus, envia um filho do Senhor para aquele lugar. Já parou para pensar que o seu posicionamento pode ser a resposta de oração de alguém? Que a maneira como você se comporta pode afetar a eternidade de pessoas. Já parou para pensar nisso? Por isso que você precisa decidir viver o que Deus planejou. Quando a Bíblia diz que existe um livro onde Deus escreveu os seus dias. Isso não quer dizer que tudo que está escrito vai acontecer, mas quer dizer que Deus tem uma vontade, uma predisposição para você. Mas você precisa decidir viver o que Deus planejou. Já pensou, irmãos, a dor que é chegar diante de Deus, e aí Deus começa a te dizer tudo que Ele planejou para você. E aí você percebe que não viveu nada. A Bíblia diz em Mateus, se você não sabe disso ainda, ele é um livro escrito para mostrar o reino de Deus. Então, o livro de Mateus não fala sobre salvação, mas ele fala sobre o reino. E em Mateus, fala-se sobre uma parte no milênio, no reinado de Cristo, em que muitos vão ranger os dentes e vão chorar amargamente. E muitas pessoas pensam que esse choro e esse ranger de dentes é no inferno, mas não é. Esse choro e esse ranger de dentes são de pessoas que foram salvas pelo sangue, mas não viveram o plano e o propósito de Deus. E eles olharão então para essa situação e eles não terão outra coisa para fazer, senão chorar e lamentar por terem ficado à beira do caminho. Você é jovem ainda. Você tem muitos anos pela frente. E você precisa decidir como serão os próximos anos da sua vida. Como você vai viver o resto dos seus dias nessa terra. Segundo a sua vontade? Ou segundo a vontade de Deus? Você já deve ter percebido isso, você se conhece, o quanto a sua vontade muda ao longo dos anos, sim ou não? Você olha aí, você olha você, Mateus, 15 anos atrás, aí você olha a foto e fala assim, olha que roupa feia, mas por que eu usava esse cabelo? Mas por que eu gostava de ir nesse lugar? É ou não é? E aí você não entende, porque na época você tinha uma vontade, mas agora você tem outra. Mas sobre a vontade de Deus, ela não muda. E se você decide viver a vontade de Deus, não existirão arrependimentos. A melhor decisão que eu tomei na minha vida ao longo desses 31 anos, foi aos 14 anos decidir viver a vontade de Deus. E eu experimentei coisas grandiosas. Eu vivi coisas que sem Deus eu não viveria. Então você precisa tomar uma decisão. Abandonar a sua vontade e viver a vontade de Deus.
Mas talvez quando eu digo essa frase, ela parece ser muito dolorida. Parece que você vai viver uma vida infeliz, não parece? Estou deixando minha vontade, vou viver a vontade de Deus. Ai, como vai ser infeliz a minha vida. Eu vou viver uma vida lamentando, ai, que vida ruim, estou aqui fazendo vontade de Deus, mas isso é horrível. Mas é exatamente ao contrário. Quando você decide experimentar a vontade de Deus, então você vai viver os melhores dias da sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia ou não? Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 29, no versículo 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, irmãos, Deus não ficou lá no céu pensando, como é que eu vou estragar a vida do Mateus? Deixa eu ver aqui os pensamentos pior que eu posso dar para alguém, eu vou dar para ele. Não, pelo contrário. A Bíblia está nos afirmando que Deus tem bons pensamentos para mim e para você. Ou seja, se você pudesse escolher algo bom nessa vida, ficaria aquém daquilo que Deus escolheu para você. Ou seja, a vontade de Deus é sempre muito melhor que a sua vontade. Irmãos, a mente humana é limitada. Você já deve ter visto estudos que dizem assim que a capacidade humana de usar o cérebro, quando você é muito bom, você vai usar 10% da capacidade. Olha só. Quando você for muito bom, você vai usar 10% do seu cérebro. Olha como nós somos desprezíveis. A gente não consegue usar nem o nosso cérebro. Mas quando você decide viver a vontade de Deus, você acessa os planos de Deus ao seu respeito. E então você experimenta uma vontade superior. Esse é o desejo de Deus para você. Que você possa ter dias nessa terra de paz. Quem quer ter uma vida de paz? Cadê os solteiros aqui? Levanta a mão, você que é solteiro. Você quer casar? Fica com a mão levantada. Já cansou? Você quer casar? Não, vamos lá. Você quer casar? Como é que você quer que seja o seu casamento? Ah, pastor, não vejo a hora de chegar do trabalho e minha esposa está lá com outro cara. Ah, pastor, não vejo a hora do meu marido chegar bêbado em casa e me bater. Alguém planeja isso? Claro que não. Ninguém planeja isso. Você quer viver coisas maravilhosas, sim ou não? Quem quer viver coisas maravilhosas aqui? Só que o melhor que você planejou está aquém do plano de Deus. Ou seja, o que Deus planejou para você é infinitamente melhor do que a sua capacidade de planejar qualquer coisa. Quem está me entendendo aqui? Se você sentar, pegar um caderno, escrever ali o melhor roteiro de vida para você, é um rascunho inútil, perto do tamanho do que Deus planejou. Ou seja, o plano de Deus é sempre muito superior ao seu plano. Por isso que você precisa decidir entrar no trilho da vontade de Deus. Aleluia ou não? Então, para que toda essa vontade possa alcançar a sua vida, algumas coisas precisam acontecer que dizem a respeito de você. Deus é bom, amém? De novo, Deus é bom, amém? Deus tem sonhos lindos para você, amém? Deus quer que você prospere, que você tenha um bom casamento, que você seja próspero em tudo que fizer, amém ou não? Que você seja alguém saudável, que você tenha um ministério grandioso. Você concorda comigo que esses são os planos de Deus? Só que esses planos de Deus são como uma semente.
Se essa semente ficar em cima da mesa, ela vai ser só um grande potencial desperdiçado. Qual é o seu papel então? Pegar essa semente e plantar em você. Pegar essa semente e plantar na sua vida. E existem algumas atitudes para que isso aconteça. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Então repete isso comigo. Eu preciso mudar a minha mentalidade. E mudar a mentalidade fala sobre mudar um comportamento. Fala sobre decidir viver a vontade de Deus. E isso acontece, irmãos, nos pequenos detalhes. Você sabe que ninguém tropeça numa montanha. Eu estava andando, tropecei no Everest. Você tropeça onde? Em pedrinha, coisa pequena. É ou não é? Então não ignore as coisas pequenas da sua vida. Não ache que elas não tenham relevância o suficiente. Tem. Tudo que envolve você pode mudar o seu destino. Por isso que a maneira como você se comporta vão determinar os seus dias. Então, irmãos, tem coisas simples. Vou repetir, você está aqui no culto. Aí você pode estar desconectado do culto, ou você pode estar conectado. Você pode anotar a palavra. Cadê? Quem está anotando a palavra aí? Olha, diminuiu, hein? Você viu que eu deixo de falar uma vez, aí já esquece. Você pode estar aqui e dizer, não, pastor, eu só vim ouvir só. Aí amanhã eu esqueço tudo. Aí tá bom. Aí depois você posta no Spotify, lá eu escuto, depois anoto. A maneira como você se comporta diante do mover de Deus pode determinar os seus dias. E quando eu falo para você anotar, não estou falando para você anotar a minha palavra, é para você anotar o que Deus está falando com você. Porque, irmãos, qual que é o grande problema do crente? Ele está aqui no culto, aí o pastor fala algo poderoso. Aí você, nossa, fulano tinha que ouvir isso aqui. Nossa, se ciclano ouvisse isso, a vida dele ia mudar. Qual que é o grande problema? A gente gosta de terceirizar a situação. Nunca é a gente, né? Eu estava essa semana pensando, refletindo, gosto muito de fazer isso. E, infelizmente, a nossa geração, ela tem se levantado com uma frase nos lábios. Sabe qual que é a frase? Eu não. Já parou para pensar nisso? Eu não. O que é isso? É se tirar da jogada. É nunca assumir a responsabilidade. É nunca assumir que precisa de mudança. É nunca assumir que precisa de um novo posicionamento. É sempre achar que você está bom demais. O jeito que você está maravilhoso. Irmãos, não está. Não está. Você precisa, sem condenação, ser um autocrítico. Eu preciso mudar o meu posicionamento. Eu preciso viver de uma maneira mais excelente. Você consegue fazer essa análise sobre você mesmo? Falar assim, nossa, isso aqui... E se você não consegue? Porque às vezes você não consegue mesmo. Às vezes você tem dificuldade de fazer essa análise. Pergunta para quem te lidera. Será que você conseguiu já fazer isso? Chegar no seu discipulador, no seu pastor de rede e falar assim, e aí, Lins, o que eu preciso melhorar? Mas é falar aberto para ouvir. Não é falar assim, e aí, Lins, aí o Lins fala, você fica chateado, sai da igreja. Não, o Lins falou que eu tinha que orar mais, ele não sabe da minha vida? Vocês estão me entendendo? Existe uma maneira de ser transformado. E a mudança de mentalidade, ela é importantíssima para que você possa experimentar a vontade de Deus. Quando nós vamos para o povo de Israel, que saiu do Egito, rumo a Canaã, saíram 3 milhões de pessoas. É gente ou não é, irmãos? 3 milhões de pessoas rumo a Canaã. Tinha uma música antiga, a Luísa vai lembrar. Caminhando eu vou... Não? Cadê os crentes aqui? Caminhando eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Para Canaã. E saiu 3 milhões de pessoas. Para onde? Para onde, irmãos? Canaã. Tinha o endereço. Chegar em Canaã.
Sabe quantos chegaram? 2. Olha só. 3 milhões de pessoas rumo a Canaã e só 2 pessoas chegaram. Deus fez questão de deixar o povo por 40 anos andando em círculos no deserto, com um objetivo: trocar a safra. Deus precisava substituir o povo. Sabe por quê? Porque esses 3 milhões de pessoas tinham mentalidade de escravos. Sabe qual que é o problema do escravo? Ele nunca vai conseguir ser livre. A mentalidade de escravo impede de receber como filho. Se você quer viver a vontade de Deus, a mentalidade de escravo precisa ir embora. A mentalidade de escravo, ela mendiga o passado no Egito. Eles estavam no deserto, irmão. Todo dia de manhã tinha maná do céu. Quando eles pediam água, Deus fazia a água sair da rocha. Quando eles quiseram carne, Deus fez chover carne. Imagina, Rony, churrasco do céu. Aí, sabe o que os infelizes faziam? Ai, que saudade que eu tenho do Egito. Comer cebola crua e pepino. Ai, meu Deus. O que é isso? É uma mentalidade escravizada. É alguém que não consegue experimentar o plano de Deus. Ele prefere viver o salário do pecado que vem todo mês, do que herdar a promessa de Deus, que precisa de paciência e perseverança. Olha, isso aqui é forte, hein? Você entendeu o que eu disse? O pecado, ele paga um salário. E o salário vem quando? Quando vem o salário? Todo mês. É garantido. Todo mês o pecado te paga. Mas quem decide viver na herança precisa ter perseverança e esperança para esperar o dia de receber. E perseverança não é coisa de escravo. Você entendeu o que eu disse? Então, se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa mudar a sua mentalidade. E eu quero te comprovar o que eu disse a respeito do povo. Está lá em Números 14, no versículo 29 e no 30. Olha só o que foi escrito. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito do qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só, o povo vai passar, a mentalidade de escravo vai ficar, mas Josué e Caleb foram salvos disso. Por quê? Porque em Números 13, no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, tinha uma grande adversidade em Canaã, porque em Canaã tinha guerra, tinha gigante, tinha luta, tinha batalha, mas a mentalidade de alguém que vive como livre não teme as dificuldades. Ele olha no olho do gigante e fala assim: você vai cair, porque o que Deus planejou para mim, eu vou experimentar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a postura de alguém que decidiu viver a vontade de Deus. A mentalidade religiosa, escrava, ficou morta, enterrada no deserto. Mas a mentalidade de livre, ela foi abençoada por Deus para chegar nos horizontes de Canaã e experimentar de todas as promessas de Deus. Outra coisa, outra postura que precisa existir em você: mirar o alvo correto. A geração Z, ela tem um grande problema. Quem está com o celular aí? Levanta aí seu celular. Você tem na palma da sua mão toda a informação do mundo. Agora com a inteligência artificial, você pode perguntar o que você quiser para a inteligência artificial. Você vai descobrir. Nós temos acesso infinito à informação, à notícia.
A gente pode saber de tudo. E qual que é o grande problema disso? É que saber de tudo nos tira do alvo principal da vida. Fazer parte de uma geração que tem tantas vozes nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Tem ou não tem várias bandeiras sendo levantadas aí? Muitas causas, muitas situações, muitas pessoas dizendo causas pelos quais os jovens devem entregar as suas vidas. Qual que é o grande problema disso? É que ofusca você de ouvir a voz de Deus. Por isso que hoje você precisa tomar uma decisão. Eu quero ouvir e seguir a voz do Senhor. Você precisa escolher quem serão os seus referenciais de vida. Irmãos, eu sou de uma época em que uma pessoa, para ser influente, ela era muito selecionada. Uma pessoa, para ter espaço, para ter palco, era algo que demorava anos para uma pessoa se levantar como uma voz dentro de uma geração. Mas hoje, com o celular, qualquer Zé Ruela pode ser um influencer. Pessoas sem conteúdo, pessoas sem experiência. Tem gente na internet que não tem filho, dando curso de criação de filho. Tem lógica. Qual que é o problema? Tem gente comprando. Tem gente pobre vendendo curso de como ficar rico. O que é isso? É vender uma aparência sem realidade. Você tem o poder de escolher quem vai te influenciar. Quem vai ser uma voz profética na sua vida. Você tem o poder dessa decisão. Isso tem que passar por um crivo claro. Quem é essa pessoa que eu quero que me influencie? Tem como influência? Tem Jesus? Se não tem Jesus, descarta. Arranca. Para de seguir. Para de ouvir. Seja radical. A Bíblia diz que os nossos olhos são como a janela da nossa alma. Ou seja, aquilo que nós vemos vai entrar dentro de nós. Não, pastor, eu sou maduro. Eu consigo ver e não ser afetado. Mentiroso. Existe uma regra básica aí no mundo, que se você ouvir uma mentira por 21 vezes, ela vai virar uma verdade na sua vida. Ou seja, aquilo que você dá espaço, vai entrar inevitavelmente dentro do seu coração. Por isso que você precisa tomar uma decisão. Quem eu vou ouvir? Para quem eu vou abrir as janelas da minha alma? Você precisa decidir quem vai te influenciar. Amém ou não? Então mire no objetivo correto. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você tem que ter um alvo na sua vida, que seja de viver a vocação de Deus para você. Seja viver o que Deus planejou ao seu respeito. O que é vocação? É aquilo que Deus escreveu para você. Eu estava ali vendo o louvor tocar, você vê que uma banda muito reformulada. Perceberam já isso, né? Vai mudando, é normal isso acontecer. E não para. A igreja é essa grande metamorfose que vai sendo transformada. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, tem outro pastor. Mas o que é inevitável? A obra de Deus não para. A obra de Deus não é refém de pessoas. Mas qual que é o outro ponto? É que a obra de Deus, o mover de Deus pode passar e você ficar de fora. E não viver a vocação, o plano de Deus. A obra de Deus não vai ser refém de você. Mas não viver a vocação pode te levar a uma vida infeliz. O que é uma vida infeliz? É alguém que ficou às margens de experimentar, mas não experimentou. Esses dias eu estava conversando com o irmão, ele já é muitos anos aqui da igreja, ele me disse algo que me marcou. Ele falou assim: olha, pastor, eu estou há muitos anos aqui. E eu fico vendo os irmãos que hoje são pastores. Eu os conheci, eles eram jovenzinhos ainda.
E eu estava anos-luz à frente deles, para ser um pastor. Mas eu me distraí. Eu fiquei preocupado com outras coisas. E esses meninos me passaram, hoje são pastores, e eu estou aqui ainda no mesmo lugar. 20 anos aqui, estou no mesmo lugar. Qual que é a fala desse irmão? É uma fala de alguém que disse: eu quase vivi. Eu quase mergulhei. Eu quase experimentei. E quando eu digo para vocês que a vida é curta e ela passa rápido, é sobre isso. Para que você não chegue na sua velhice se lamentando de não ter experimentado a vontade de Deus. Por isso que se você precisa mudar uma postura, ela precisa ser mudada hoje, para que o seu futuro não seja feito de lamentos. Ah, pastor, se eu tivesse te ouvido. Não espere chegar a esse ponto, irmãos. Queria pedir para o louvor subir. E a última coisa que você precisa se posicionar. Então a primeira foi uma mudança de mentalidade. A segunda, mirar um objetivo. A terceira é estar preparado para novos desafios. Quem aqui quer viver coisas novas em Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só a volta aí. Olha quem está. Levanta a mão, o que você baixou? Levanta a mão. Aí, levanta, isso, é você mesmo. Aí. Olha só. Olha quantas pessoas querem viver isso. São muitas, não são? Você pode dar uma glória a Deus pela vida dessa pessoa? É impressionante. Ninguém fala não, Luque. Ninguém fala não, pastor, não quero. Todo mundo quer. Só que, irmãos, experimentar coisas novas requer uma postura que abandona coisas velhas. E essa linha aqui, ela é uma linha dolorida. É algo que incomoda. É algo que não desce fácil. Que fala sobre tomar uma postura, um sentido para a vida que vai afetar quem está à sua volta. Quando você decide viver a vontade de Deus, é impossível que pessoas à sua volta não sejam afetadas por isso. Ah, você está aqui, você está aí tendo um namoro sexualmente liberado, está vivendo essa vida louca, experimentando sexo. E um dia você veio no culto, e aí a palavra entrou no seu coração. Dá uma glória a Deus aí. E a palavra foi assim, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Invadiu o seu coração. E aí você falou assim: não, eu preciso mudar de vida. Eu preciso me posicionar sobre o meu relacionamento. Tem como a vida continuar normal depois? Não tem, irmãos. Quando você decide se posicionar, sua vida vai deixar sequelas. Quando você decide se posicionar, pessoas serão afetadas pela sua escolha. Não tem como viver com Deus e ser amigo do mundo. João disse: não tem como amar a Deus e amar ao mundo. Não cabe, não entra na mesma frase. Não dá para viver a vontade do homem e a vontade de Deus na mesma história. E quando você se posiciona para viver a vontade de Deus, sua vida é afetada. Um pai de família, quando ele decide entregar a vida dele para Jesus, a vida da sua casa é afetada. Um jovem com muitos amigos no mundo, quando ele decide viver a vontade de Deus, as suas amizades serão afetadas. Por quê? Porque os assuntos vão mudar. Os gostos vão mudar. Os rolês vão mudar. A intenção das conversas vai mudar. E se mudar, vai ter amizade ainda? Aquele parceiro que chama para o rolê, ele vai continuar sendo seu parceiro quando você falar assim: não, mano, eu vou para o culto. Vamos. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma pessoa que se posiciona a viver a vontade de Deus. E aqui eu não estou falando só sobre conversão. Na verdade, o que eu quero dizer mesmo é para vocês que já estão aqui há muitos anos. É para vocês que já estão vivendo, já estão envolvidos, mas estão vivendo uma vida xoxa,
acomodada. Estão vivendo de forma morna. Tão, mas não tão. Você conhece alguém assim? Já parou para pensar por que existem pessoas que avançam tão rapidamente e pessoas que ficam para trás? Por que isso acontece? Falta de postura. Falta de posicionamento. Irmãos, a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, você vai ver Deus trabalhando com os jovens. Deus levantando gente sem muita capacidade natural, mas apaixonada, decidido se entregar. E quando um jovem decide viver para Deus, sua vida é afetada. O seu arredor, os seus planos, os seus projetos de vida. Não tem como um cara se posicionar em viver a vontade de Deus e continuar com um relacionamento que não parece nada com o Senhor. Não tem como um camarada dizer, não, eu vou servir a Deus e continuar com amizades com pessoas que tratam Deus como se fosse qualquer coisa. Quando você se posiciona, você vai incomodar. Quando você se posiciona, vão ter pessoas que vão dizer, não, agora mudou, tá chato, hein? Tá crente agora, hein? Tudo é Deus, tudo é igreja. Que isso? Olha só, irmãos. Essa é a postura de alguém que foi marcado pelo Senhor. Quando Jacó encontrou com Deus em Peniel, a coxa foi marcada. Deslocaram a coxa de Jacó, para que o resto da vida de Jacó, quando ele andasse, as pessoas olhassem para ele e falassem assim, esse aí encontrou com Deus, por isso que ele manca. E uma vez eu ouvi uma frase, desconfie de quem não manca. Desconfie de quem diz que encontrou a Deus e não manca. Os radicais livres são jovens que decidiram viver exclusivamente para Deus. Custe o que custar. Quando você tiver essas posturas na sua vida, então você vai começar a ver a vontade de Deus sendo realizada nos seus dias. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que pega pessoas que não mereciam e as coloca como referência. Irmãos, olha, aqui está quem vos fala. Na minha vida natural, não existe nada que possa ser referência. Mas quando Deus invadiu a minha vida, Ele fez com que tudo que eu fizesse se transformasse em uma referência. É isso que Deus quer fazer com você. Por isso que você precisa decidir viver a vontade de Deus. Queria que vocês colocassem de pé. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 12, no versículo 1 ao 3. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e este está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Corramos com perseverança. O que é correr com perseverança? É identificar o alvo, é identificar a vocação,
é identificar o plano de Deus e correr para isso sem distrações, e correr para isso sem que outras vozes tirem os meus olhos do propósito. Você que é solteiro, se você quer associar alguém à sua vida, se você quer entrar no relacionamento, se casar com alguém, precisa ser alguém que está com os olhos no mesmo lugar que você. Senão você pode ser apaixonado demais por essa pessoa, mas se os olhos dela não estiverem no mesmo lugar, o seu relacionamento vai ser eternamente infeliz. Não tem como juntar duas pessoas que têm objetivos de vidas diferentes. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O desejo de Deus para você é que você corra com perseverança para viver o plano de Deus ao seu respeito.